Eu aposto que você conhece pelo menos uma pessoa que já sofreu burnout ou assédio no trabalho. Pode ser um colega, um familiar ou até mesmo você. Infelizmente, essa realidade está presente em muitas empresas até hoje. E por muito tempo o impacto desses problemas foi ignorado. Mas agora as regras finalmente começam a mudar. E não é só porque é o certo a se fazer, mas porque existe uma nova exigência regulatória que passa a obrigar as empresas a gerenciarem os chamados riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, se antes o esgotamento mental, o assédio e a sobrecarga eram tratados como problemas individuais, agora eles passam a ser tratados de uma forma diferente, porque está mais do que comprovado que esses fatores são sim riscos ocupacionais que afetam não só o trabalhador, mas também a produtividade, os custos operacionais e até a reputação da empresa enquanto marca empregadora. E a boa notícia para você é a seguinte: com as ferramentas corretas, é possível prevenir e mitigar esses riscos. É aqui que a sua atuação em ESG, aliada à metodologia do GRI e à nova norma regulamentadora número 1, entram em cena. Bora lá? Bom, muita gente ainda vê o ESG como algo puramente ambiental. E tudo bem. A agenda climática realmente coloca em risco a nossa sobrevivência enquanto humanidade. Então, beleza, merece um holofote maior, concorda? Mas a gente não pode ignorar que o pilar social e o pilar de governança são igualmente essenciais. Então, as empresas que querem sim se manter competitivas precisam olhar para o bem-estar dos seus colaboradores, garantindo ambientes de trabalho que sejam saudáveis e pautados pelo profissionalismo. Chegou a hora de acabar com aquele discurso vazio de que as pessoas são o nosso principal ativo e passar a efetivamente praticar isso dentro da empresa. Sabe o famoso walk the talk? Afinal de contas, um trabalhador que sofre com assédio, sobrecarga ou clima organizacional tóxico dificilmente vai conseguir entregar sua melhor performance. Ou seja, o resultado disso é um aumento de turnover, absenteísmo, processos trabalhistas e, claro, prejuízos financeiros para a organização. Então, se a sua empresa não está preocupada com a saúde mental dos seus trabalhadores, saiba que ela mesma está se prejudicando. Mas eu ainda sou daquelas que acredita no poder que nós, trabalhadores, temos quando passamos a exigir mais das empresas. Então, a intenção desse vídeo também é te informar sobre os seus direitos para que você atue como um multiplicador e vetor de mudanças. Tranquilo? De toda forma, esses impactos negativos causados por ambientes de trabalho cruéis, por falta de melhor ou pior adjetivo, né? Explica o porquê de grandes empresas e investidores estarem cada vez mais atentos ao reporte transparente de dados relacionados à saúde e segurança do trabalho. E dentro da metodologia do GRI, o famoso Global Reporting Initiative, os KPIs específicos voltados a esse tema são essenciais para acompanhar de perto a seriedade com a qual a empresa lida com esses riscos. Um desses KPIs, um dos principais desses KPIs, é o GRI 406 dígito 1, que exige que as organizações reportem quantos casos de discriminação ocorreram, incluindo assédio moral e sexual, e quais foram as medidas tomadas para solucioná-los. Então, esse KPI força as empresas a saírem do discurso e a mostrarem as ações concretas para garantir ambientes de trabalho mais éticos e seguros para os seus trabalhadores. Esse é um indicador operacional, normalmente afeta o time de compliance, dada a prerrogativa de apurações de relatos recebidos pelo canal de denúncias, tá? Mas fica aqui a ressalva de que ainda é muito comum que empresas dividam a responsabilidade pela apuração de casos de discriminação e assédio com as áreas de RH. Ou seja, todo mundo precisa estar muito bem alinhado para que o reporte dessas informações seja feito da maneira adequada. Beleza? E esse seu papel como ESG de garantir que está todo mundo na mesma página. Então, a preocupação com esses impactos negativos não é apenas uma questão de boa prática. No Brasil, a recente atualização da norma regulamentadora número 1
passa a exigir uma mudança que redefine a forma como as empresas lidam com a saúde mental dos seus trabalhadores. Agora, os riscos psicossociais fazem parte do chamado Programa de Gerenciamento de Riscos. Isso significa que logo mais, a partir de maio de 2025, as empresas serão obrigadas a identificar e atuar diante de fatores de risco como assédio, sobrecarga de trabalho, falta de suporte da liderança e ambiente organizacional tóxico. Além disso, as empresas precisarão mapear e classificar a severidade desses riscos, implementar medidas preventivas e avaliar continuamente se as ações adotadas estão sendo eficazes. Então, se antes a gestão desses problemas era tratada como algo opcional, agora existe uma norma trabalhista que obriga as empresas a gerirem esses riscos com bastante seriedade. E quem não cumprir estará sujeito a penalidades, além de colocar a própria reputação e competitividade da empresa em risco. Não só com os clientes e com os consumidores, mas também com os próprios trabalhadores, porque a empresa ficará com seu poder enquanto marca empregadora prejudicado, já que ela vai ganhar uma fama de ambiente de trabalho ruim, não é mesmo? Então, quando a gente está falando de riscos psicossociais, não estamos falando de um problema pequeno, beleza? As empresas que não levam a sério a saúde mental dos seus colaboradores acabam pagando sim um preço muito alto. E isso não é um exagero, porque os impactos são visíveis tanto para o trabalhador, que passa a ter que usar, por exemplo, medicamentos controlados, frequentar médicos e terapeutas para lidar com a situação que ela está vivendo dentro do trabalho, enfrentar níveis elevados de estresse, burnout, depressão, além da queda de produtividade. Mas também a própria empresa passa a sofrer com aumento de faltas, alta rotatividade, redução do desempenho geral da equipe, crescimento dos custos com afastamentos médicos e, claro, os danos à sua imagem. Então, a gente não pode minimizar a importância dessa gestão adequada dentro de uma estratégia ESG ampla. Nesse sentido, o KPI do GRI 403, dígito 2, amplia essa análise ao incluir os riscos psicossociais como um dos fatores a serem monitorados no ambiente de trabalho. Muitas empresas possuem áreas específicas dedicadas a essa temática de gestão da saúde e segurança do trabalho, tá? Esse é um tema de absoluta relevância para os investidores, não à toa. Por isso, são tantos os KPIs do próprio GRI que precisam ser reportados sobre essa agenda. Ou seja, não basta mais olhar apenas para a segurança física do trabalhador, como era a prática tradicional. As empresas agora precisam identificar e relatar condições como assédio, bullying, pressão excessiva por metas e insegurança no cargo. E esse é um dos KPIs que mostra se a empresa tem estratégias de prevenção que são bem definidas ou se ela simplesmente ignora a relação entre ambiente de trabalho e saúde mental dos seus funcionários. Tranquilo até aqui? Além disso, a gente também tem o indicador do GRI 401, dígito 2, que, embora trate ali de benefícios corporativos, muitas empresas vêm utilizando para relatar iniciativas como apoio psicológico, canais de denúncia que sejam seguros e programas de bem-estar mental. Esse indicador é estratégico porque ele mostra que a empresa não apenas se preocupa com o desempenho dos seus funcionários, mas também com a saúde e a longevidade deles dentro da organização, o que é muito importante para qualquer empresa e para qualquer estratégia de ESG. Então lembre-se, colaboradores felizes e motivados ajudam a tornar uma empresa mais resiliente, especialmente em tempos de turbulência. Então, para que uma empresa tenha sucesso nessa frente, é importante fazer um trabalho multidisciplinar, envolvendo as áreas de RH, saúde e segurança do trabalho, compliance, jurídico, dentre outras, a depender da complexidade da organização. Mas agora vem as dicas para você. Existem diversas estratégias para prevenir e controlar os riscos psicossociais. A primeira delas é a criação de políticas claras de prevenção e combate ao assédio, com regras bem definidas sobre assédio moral e sexual, canais de denúncia seguros e confidenciais e, muito importante, a realização de treinamentos regulares para as equipes sobre os comportamentos éticos
respeito mútuo, com especial atenção para os líderes, que são os responsáveis por zelar pela criação de um ambiente de trabalho pautado pelo profissionalismo e respeito. E tão importante quanto isso é a gestão do clima organizacional. Então, fazer pesquisas internas regularmente para identificar problemas antes que eles se tornem crises e adotar medidas para melhorar a comunicação e o suporte entre as equipes pode fazer toda a diferença. Outra iniciativa que é essencial trata dos programas de apoio psicológico. Então, empresas que oferecem suporte especializado para os colaboradores lidam com estresse e ansiedade de maneira mais tranquila. Então, elas podem criar grupos de apoio, acompanhamento psicológico para situações mais críticas e incentivar pausas estratégicas que demonstram que elas realmente se preocupam com o bem-estar das equipes. E claro, não dá para ignorar a necessidade de políticas de gestão da carga de trabalho. Muitas vezes a solução está na revisão dos processos internos para evitar sobrecarga desnecessária, na criação de sistemas que permitam uma distribuição mais equitativa de tarefas, no incentivo a um ambiente onde prazos e metas sejam desafiadores, mas realistas. E como sempre, me permitam um parênteses rapidinho. A questão de metas impossíveis pode contribuir para o aumento de casos de fraude na empresa. Então, olhar com carinho para a saúde mental do colaborador é também zelar pelo caixa da empresa. Mas eu vou deixar essa discussão para um outro vídeo mais dedicado às pautas de compliance, porque, como você sabe, eu ainda sou uma especialista em compliance. É difícil largar o osso porque eu sou apaixonada. Mas, enfim, com tudo isso em mente, fica claro que cuidar da saúde mental dos colaboradores não é um bônus, é uma necessidade. As empresas que não se adaptarem não apenas sofrerão penalidades regulatórias, mas perderão talentos, produtividade e credibilidade. Se você trabalha com ESG e ainda não colocou os riscos psicossociais como uma prioridade, a hora de agir é agora, antes que a norma entre em vigor e as sanções passem a ser aplicadas. Integrar essas métricas no seu relatório de ESG, alinhar as diretrizes do GRI e garantir que a sua empresa esteja pronta para atender a NR1 não é apenas uma questão de adequação, é um diferencial competitivo para o futuro. Mas e aí, me conta, a sua empresa já está preparada para essa nova realidade ou não? Se você ainda estiver com dúvidas sobre esse assunto ou tiver interesse em acelerar o seu desenvolvimento profissional no ESG, me manda uma mensagem no WhatsApp aqui embaixo e vamos bater um papo. Até logo!